Muito bem, meus queridos alunos, estamos iniciando a nossa apresentação dos estudos sobre o fascismo. O módulo é Tempos Sombrios, Ascensão do Fascismo na Europa. Esse é o nosso módulo. Vocês podem observar aí o primeiro slide, né? E ao observar esse slide, podemos verificar que entre as crises do chamado período de entreguerras, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, terminou em 1918, depois da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e foi até 1945. Então, esse período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, esse período é conhecido como período entre guerras. E nesse período surgiram alguns movimentos, algumas propostas radicais, tanto da extrema esquerda, tanto da extrema direita. Na extrema esquerda, as ideias que surgiram são as ideias socialistas, comunistas, e na extrema direita as propostas ou as ideias são as ideias do fascismo ou as propostas fascistas. Falando sobre a doutrina fascista, os fascistas defendiam um governo forte como saída para a superação dos problemas econômicos. Então, eles defendiam um governo forte. O que seria isso? Seria um governo centralizador, autoritário, nada democrático. De modo que o fascismo ele surgiu foi na Itália. A chamada doutrina fascista, ela nasce com o Mussolini, e mais tarde acabou influenciando movimentos políticos muito parecidos em outros países, tanto na Europa como fora da Europa. Na Europa, além da Itália, países como a Alemanha, a Espanha, Portugal, e fora da Europa, o Brasil, a Turquia e o Paraguai, por exemplo. Então, os fascistas defendiam um governo totalitário que controlasse a sociedade e que reprimisse qualquer tentativa de manifestação individual. Segundo eles, os membros de uma nação deveriam doar-se totalmente a ela. Em contrapartida, a nação se encarregaria de protegê-los. Essa é a ideia. Mas qual seria a diferença entre o governo autoritário e o governo totalitário? Um governo autoritário é aquele que procura controlar o indivíduo nos espaços públicos. Esse é um governo autoritário. Nas ruas, nas praças, nas escolas, nos espaços públicos, para impedir qualquer tipo de organização política. Então, as pessoas no governo autoritário, elas não se mobilizam, elas não formam nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de manifestação, principalmente no que diz respeito à sua insatisfação com o governo. Em contrapartida, um governo totalitário é aquele que é mais controlador ainda, porque o governo totalitário acusa o regime democrático de fraco e corrupto, seria um governo dominado pelos manipuladores do povo. É isso que nós vimos, evidentemente. De modo que um governo totalitário, ele fiscaliza as pessoas, tanto no espaço público como no espaço privado, sentindo permanentemente vigiado. O indivíduo chega a denunciar os seus
os seus parentes, os seus irmãos, os seus filhos, em suma, os próprios familiares, caso desconfie que eles atuem contra o regime. No regime totalitário existe o partido único, né? O partidão. Esse é o que comanda sozinho o Estado, sem fiscalização do poder legislativo. Ele faz o que bem entende. Os fascistas rejeitavam, portanto, a democracia e os regimes liberais. Um dos seus lemas: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Esse é o lema da doutrina fascista. E que no regime totalitário, né, também chamado de totalitarismo, o indivíduo deve obedecer ao Estado sem contestação. Nas escolas controladas pelo governo fascista, ensina-se que a maior virtude de um cidadão é a obediência cega. Os contestadores, os que têm pensamento crítico, esses não são bem vistos no regime totalitário. Esses são considerados inimigos, são perseguidos, inclusive. Uma outra característica, né, dos regimes totalitários, ou dos regimes fascistas, além de serem regimes totalitários, são regimes que defendem o nacionalismo. A nação, então, ela é vista como um objeto de adoração para os fascistas, que abriam mão dos seus interesses individuais em favor dela, em favor da nação. As bandeiras, os hinos, exaustivamente difundidos. Todos que não pertenciam à pátria eram considerados seres inferiores, merecedores do desprezo e até a morte. Os fascistas odiavam os comunistas. Olha, gente, isso é muito importante. Os fascistas odiavam os comunistas. Esse é o termo. Porque eles propunham, os comunistas, uma união internacional. Já os fascistas não. Eles não pensavam, não tinham essa ideia de uma união internacional. Eles trabalhavam com a ideia da união nacional, como se a minha nação fosse superior às outras. Então, os comunistas eram simplesmente odiados. Esse nacionalismo, portanto, é um nacionalismo xenófobo. Ou seja, xenofobia é uma forma de preconceito que se caracteriza pela aversão e discriminação às pessoas de outras raças, de outras culturas, de outras crenças e de grupos. Essa aversão pode desenvolver até mesmo o sentimento de ódio. Então, o nacionalismo fascista, ele odeia tudo que é estrangeiro. Os outros povos são sempre considerados inimigos e inferiores e que, portanto, devem ser rejeitados. Essa é a ideia do nacionalismo xenófobo, que também é racista. Por que ele é racista? Porque anunciava, por exemplo, na Alemanha, que os alemães pertenciam à raça ariana. O que seria a raça ariana? A chamada raça pura, superior às outras, e que, portanto, deveria dominar o mundo. Todos os diferentes eram repelidos com nojo. Os judeus, os negros, os ciganos, etc. Portanto, os fascistas eram altamente preconceituosos e conservadores. Defendiam a submissão das mulheres e a eliminação dos homossexuais e de outros povos diferentes, como os judeus, por exemplo. Eles também cultuavam o militarismo. Os fascistas viam a guerra
como a melhor ocasião de provar a sua superioridade sobre os demais povos. Portanto, a militarização da população era uma forma de reforçar os laços nacionalistas e, ao mesmo tempo, encobrir as dificuldades econômicas. Eles também trabalhavam com a ideia do culto à força física. Ou seja, os fascistas pregavam que, ao invés da razão, os indivíduos deveriam usar a força física, o instinto, pelo próprio bem da pátria. O líder seria o encarregado de pensar por todas as pessoas e apontar a direção a seguir. As obras consideradas ameaçadas ao regime eram queimadas em praça pública. Os livros considerados contrários ao regime, né? Esses eram queimados em praça pública. Eles também faziam culto ao líder, ou seja, os líderes se apresentavam à nação como indivíduos infalíveis, como se isso fosse possível, capazes de conduzir os seus países rumo à grandeza e à glória. A propaganda, nesse sentido, era algo extremamente importante. Ela construía a ideia de que os líderes eram os homens especiais, dignos de serem cultuados como se fossem divindades. Então, essas são as principais características das doutrinas fascistas. Na Itália, os fascistas chegaram ao poder a partir do final da Primeira Guerra Mundial. A guerra terminou em 1918. Ao término da guerra, a Itália era um país que convivia ou que estava em crise econômica, né? As dificuldades do pós-guerra afetavam os camponeses, operários, a classe média. A Tríplice Entente, Estados Unidos, Inglaterra, França, não havia entregado os territórios prometidos aos italianos, o que causou entre eles uma certa revolta, um sentimento de traição. Então o país estava dividido entre as ligas vermelhas e os camisas negras, ou comunistas e fascistas. É assim que estava dividido. E nesse contexto, muitos italianos foram atraídos pelo fascismo e pelo seu principal líder, Benito Mussolini, por temerem o comunismo, que estava em ascensão, comunismo que é uma doutrina de extrema esquerda, né? Outros se associaram aos fascistas porque queriam uma solução rápida para a crise econômica, e outros ainda por se identificarem com as ideias autoritárias. De modo que em 1922, os fascistas, para pressionar o governo italiano, os camisas negras, organizaram uma passeata, né, conhecida como Marcha sobre Roma. E que a partir dessa passeata, né, o rei, pressionado, nomeou Mussolini primeiro-ministro. E entre os anos de 1922 e 1924, isso também para nós é muito importante, os fascistas governaram respeitando a Constituição, respeitando as leis, respeitando o parlamento. Depois de 1924, quando seu partido conseguiu a maioria dos votos no parlamento, aí Mussolini suspendeu a Constituição. Passou a governar por decretos. Mandou a prender e a matar os seus opositores, aqueles que não concordavam com suas ideias, com o seu governo. Então começa efetivamente, a partir de 1924, o governo fascista na Itália. Aqui nós temos uma imagem de Mussolini, né, para que vocês tenham uma ideia da presença, da força desse líder italiano,
né? Mussolini, que realizou reformas na agricultura, na indústria, tirando a Itália da crise mais aguda do pós-guerra. Então, quer dizer que o fascismo, que justamente tinha como proposta tirar o país da crise o mais rápido possível, isso aconteceu na Itália, embora os maiores beneficiários dessas reformas fossem os burgueses e latifundiários, portanto a elite foi quem mais se beneficiou, porque grande parte da população ela sentia os efeitos da melhora econômica, né? Já na Alemanha que o fascismo também é conhecido como nazismo, ou ainda nazifascismo. A sua ascensão, né, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a Alemanha ela saiu arrasada da Primeira Guerra Mundial, né? Então, os alemães, quando assinaram aquele documento que encerrava a Primeira Grande Guerra Mundial, sentiam-se traídos, humilhados. A economia do país estava arruinada, havia desemprego, destruição, tudo isso provocado pela guerra. É nesse contexto que dois grupos políticos eles crescem na Alemanha. A Liga de Espartacus, que mais tarde se tornou o Partido Comunista, liderada por Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, e o Partido Nazista, cujo principal líder era Adolf Hitler. Os fascistas, fortalecidos pela crise e financiados pela burguesia, que temia uma revolução comunista, eles tentaram tomar o poder em novembro de 1923, no chamado Golpe de Munique. A situação, no entanto, foi controlada pelo governo alemão. Adolf Hitler foi preso na época. Inclusive, na época em que ele ficou preso, ele até escreveu o seu livro, Mein Kampf, ou Minha Luta, que se tornou mais tarde uma espécie de cartilha para os nazistas. Aqui nós temos uma imagem, né, uma representação do livro de Hitler, ele na prisão, né, escrevendo o seu livro. Claro que isso é só uma representação, né? Então a crise mundial de 29, ela se tornou uma espécie de combustível para o nazismo. Por quê? Porque com essa crise de 29, a situação da Alemanha voltou a se agravar. O país que até então contava com a ajuda econômica dos Estados Unidos, com a crise de 29, os estadunidenses pararam de investir na Alemanha. As fábricas faliram, o desemprego voltou a crescer. Então, era um momento em que poderia ocorrer uma reação popular. Era um momento propício para um levante comunista. Então, temendo essa reação popular, a burguesia alemã reforçou o apoio financeiro junto ao país, ao partido nazista, passaram a utilizar a mídia, a propaganda, para apresentar as suas propostas, como se fossem as melhores propostas para que o país pudesse sair da crise. Consequentemente, com a propaganda, com a mídia, nas eleições de 1932, o Partido Fascista foi o que recebeu uma quantidade de votos considerável. 44% dos deputados eleitos para o parlamento eram nazistas, portanto, a sua maioria. Hitler foi nomeado chanceler, então os nazistas chegaram ao poder democraticamente. Isso para nós é muito importante, chegar ao poder pelas vias da democracia. Em fevereiro de 1933, os fascistas incendiaram o parlamento
e responsabilizar os comunistas. Isso foi uma estratégia para que eles pudessem implantar um governo totalitário. É nesse sentido que Adolf Hitler, alegando que precisava de mais poderes para conter a desordem e o eventual avanço comunista, então ele estabelece uma ditadura. Então começa o nazismo na Alemanha. Hitler passa a perseguir os seus opositores, dissolveu os partidos políticos, com exceção do seu partido, o Partido Nazista, afastou todas as lideranças do exército e da polícia, que ele não considerava leais a ele, ao nazismo. Com a morte do presidente, ele concentra ainda mais os poderes. Então ele assume também o cargo de presidente, tornando-se o Führer, o líder, o senhor da Alemanha, e proclamou o início do chamado Terceiro Reich, que seria o Terceiro Império Alemão. E aí ele começa com seus empreendimentos de dominar o mundo. E ele vai usar a propaganda para aumentar ainda mais o seu poder. Então Hitler monta uma grande estrutura de propaganda para manter em alta, né, seus propósitos, né, e ao mesmo tempo receber o apoio popular. Isso é importante dizer porque o povo apoiava o governo com base na propaganda. Então é uma propaganda em jornais, programas de rádio, músicas, filmes, outdoors, né? Tudo isso se tornaram veículos da propaganda nazista, meios pelos quais cultuava-se a personalidade de Hitler como um homem bom. Anunciava-se que os alemães pertenciam à raça ariana, que considerava superior às outras e que, portanto, não poderia curvar-se diante do mundo. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Foi essa a estratégia adotada pelos alemães, repetindo uma mentira 1000 vezes. E os alemães passaram a acreditar que eles pertenciam à raça ariana, que eles eram superiores aos outros povos. As pessoas chegaram a saudar, se saudavam, erguendo o braço direito com a mão espalmada, dizendo: Heil Hitler, salve Hitler, Heil Hitler, salve Hitler. E aqui nós temos a figura de Hitler, né? O senhor da Alemanha, o grande poderoso. Então vejam, uma grande máquina de vigilância e repressão funcionava de forma implacável. Então, se havia por um lado a propaganda, por outro lado havia também a repressão. A população era observada o tempo todo, uma espécie de Big Brother. Fascismo. Estimulava-se a delação e o número de campos de concentração se multiplicava. Não temos aqui número de campos de concentração, alemães sendo levados para os campos de concentração, aqueles contrários ao regime. Então, nos campos de concentração ficavam os opositores e alvos do regime, que eram confinados e sistematicamente maltratados, submetidos à fome, ao frio, coisas do gênero. Hitler passou a acusar os judeus, entre os quais havia muitos banqueiros, industriais e pequenos comerciantes. Hitler passou a acusá-los de serem responsáveis pelos problemas econômicos da Alemanha. O governo nazista incentivou a população a hostilizá-los,
a humilhá-los e passou a persegui-los, a levá-los para os campos de concentração, de modo que a miséria popular não estava relacionada ao sistema capitalista, e sim à presença do povo judeu na Alemanha. Calcula-se que cerca de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração. O extermínio intensificou-se a partir de 1942, quando os nazistas deram início ao genocídio de judeus, uma medida que foi chamada ou conhecida como solução final, que é uma imagem de uma mulher dizendo: sou uma porca, dormi com o judeu. Então isso é para mostrar para vocês como que os alemães eles tratavam o povo judeu. Então aqui uma outra imagem curiosa, e eu diria que assustadora, né, do que os alemães fizeram com os judeus, né, durante o fascismo. E dessa maneira nós encerramos esse módulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês poderão ver mais vezes essa videoaula. Então, para vocês um abraço